CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao CBN Universidade deste sábado, dia 15 de maio de 2021. O dia dedicado ao profissional da assistência social. Inclusive, neste programa, vamos falar um pouco sobre essa profissão. E a Universidade Estadual da Paraíba oferece graduação que forma assistente social para o mercado de trabalho. Além disso, sabe o que mais é destaque por aqui? O EPB promove colação de grau especial para formandos do período. Tem a coluna Direito e Cidadania com Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, Covid-19, vacinas e quebra de patentes. A gente traz as oportunidades para pós-graduação pela UEPB e tem edital aberto para cadastramento de professores para o mestrado nacional profissional em ensino. Campina Grande registra queda no índice de infestação do mosquito transmissor da dengue, mas o alerta continua e cada morador precisa fazer a sua parte. O professor Denis Medeiros participa com a gente falando sobre regionalismo linguístico. O regionalismo é uma variação linguística ligada ao vocabulário que consiste na criação e no uso de palavras ou expressões típicas de determinada região. Pró-reitoria de graduação da UEPB abre processos de transferência voluntária de campus para alunos da instituição. E ainda, Coordenadoria de Relações Internacionais quer saber se os professores da UEPB têm interesse em fazer intercâmbio. A gente apresenta um panorama das aulas práticas na UEPB desde o início da pandemia. Tem oportunidade de pós-graduação em História Local, Sociedade, Educação e Cultura pela UEPB. São oferecidas 20 vagas. E ainda, Núcleo de Extensão em História Local da UEPB deve digitalizar acervo de inventários do Fórum Afonso Campos. Fica sintonizado aqui com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia o programa deste sábado com informação para os estudantes concluintes da UEPB, que estão aptos para participar da colação de grau especial do semestre letivo 2020.2. A solenidade vai ser realizada no próximo dia 25 e os estudantes precisam preencher um formulário de inscrição que está disponível no site da UEPB e confirmar a participação na cerimônia. Isso até a próxima terça-feira, dia 18 de maio. A solenidade é para os estudantes que concluíram com êxito todos os componentes curriculares previstos no projeto Pedagógicos dos cursos e ainda aqueles que integralizaram a carga horária dos estágios obrigatórios e atividades acadêmicas, científicas e culturais. Desde o início da pandemia, as solenidades de colação de grau da Universidade Estadual da Paraíba estão sendo realizadas de maneira híbrida, com a participação presencial de poucos representantes e mantendo o distanciamento social com o uso de máscara obrigatório. E os estudantes concluintes acompanham a solenidade de maneira remota. As colações de grau da UEPB são transmitidas pelo canal Rede UEPB no YouTube. Agora a gente escuta o comentário deste sábado do professor Luciano Nascimento. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. O tema da coluna de hoje é um dos mais relevantes da atualidade. Afinal de contas, vamos falar de saúde pública em meio a uma crise sanitária mundial, a produção de vacinas para, portanto, não sermos infectados e contaminados pela Covid-19 e o ponto fundamental, a ideia da quebra das patentes das vacinas em combate à Covid-19 e o debate no Brasil e internacional sobre essa possibilidade. Bom, passaram-se aí em torno de 13, 14 meses de um problema sanitário mundial, com o surgimento do vírus denominado coronavírus ou Covid-19. Na realidade brasileira, portanto, continuamos com o nosso flagelo, com a nossa via sacra, enfim,
continuamos sendo atingidos intensamente pela Covid-19 ou pelo coronavírus. 13 e 14 meses depois de início da pandemia ou da crise sanitária mundial, nós temos uma série de vacinas. Surgiram, e aqui na realidade brasileira, a produção do Instituto Butantan, também na realidade brasileira, a parceria da Fiocruz com o laboratório do Oxford, AstraZeneca, e ainda mais chegando ao Brasil as produções de vacina internacionais como a Pfizer ou a produção do laboratório Pfizer e também da Sputnik V, que até então não conseguiu uma autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para, portanto, ingressar no território nacional como um imunizante a serviço da população brasileira. Muito bem. Em termos de dados da Covid-19, do quadro geral, o nosso calvário permanece. Afinal de contas, já atingimos mais de 15 milhões e 400 mil casos na realidade brasileira. Temos em torno de 430 mil mortes nessa realidade e 13,6 milhões de pessoas recuperadas. Com, portanto, a realidade das vacinas como imunizantes e, portanto, proporcionando um programa de imunização das populações, um programa nacional de vacinação, no Brasil constrói-se uma dicotomia que não pode receber outra expressão que não a falsa dicotomia. Inicia-se, portanto, no Brasil um debate sobre a compra de vacinas, por pessoas jurídicas, por corporações, por instituições privadas, etc. Inicialmente, a ideia no Brasil era, portanto, uma autorização ao mundo privado, portanto, ao mundo das pessoas jurídicas privadas, que comprassem vacina e, portanto, tivessem uma autorização para a compra dessas vacinas, desde que doassem 50% da compra total dessas vacinas para o Sistema Único de Saúde Pública, o SUS. Ora, mas é preciso analisar a questão à luz de uma interrogação. Qual o sentido de pessoas privadas comprarem vacinas? Ora, nós vivemos uma crise da saúde pública no Brasil e no mundo. Um problema sanitário mundial. Portanto, a competência para as políticas de soluções dessa problemática não é de outra instituição que não do Estado, como instituição abstrata, fenomênica, de organização da sociedade. Mais do que isso, a autorização para grupos privados comprarem vacinas não feriria a ideia do artigo 5º da Constituição de que todos são iguais perante a lei? Ora, porque a compra de vacinas por corporações privadas teria uma finalidade, uma destinação. A imunização dos seus funcionários, a imunização, por exemplo, em caso de instituições de ensino, de educação, a imunização dos seus estudantes, a imunização do seu corpo docente, dos seus professores e até dos seus familiares que trabalham na instituição. Mas como ficaria então o artigo 5º da Constituição e o princípio da solidariedade? Muito bem. Depois evoluiu-se no Brasil nessa falsa dicotomia para o projeto de lei 948/21, em que esse projeto de lei já votado pela Câmara e encaminhado ao Senado para, portanto, uma votação final, estabelecia a permissão para os grupos privados comprarem vacina, desde que doasse ao Sistema Único de Saúde a quantidade idêntica, igual. Então, um grupo privado adquiriria 2 milhões de vacinas e teria que, portanto, doar 2 milhões ao Sistema Único de Saúde. Qual o sentido de tudo isso? Existe um outro país no mundo no qual isso foi discutido, isso foi debatido do ponto de vista legislativo? Parece-nos que não. Ora, então as vacinas aparecem e temos grupos prioritários a serem vacinados, o governo federal com a responsabilidade de construir, através do Ministério da Saúde, um plano nacional de imunização. E quais são os dados que nós temos até hoje da vacinação no Brasil? E também a argumentação de que os governadores estão, portanto, capitaneando todo o processo. Os governadores capitaneiam o processo à luz de uma autorização determinada pelo Supremo Tribunal Federal, o que não isenta o governo federal das suas responsabilidades. Afinal de contas, o Ministério da Saúde é vinculado ao governo federal.
e não aos governadores. Sob a égide dos governadores, as secretarias de Estado da Saúde. Muito bem. Então, nesses grupos prioritários que, portanto, devem receber as vacinas para, portanto, como forma de iniciação do processo de imunização da população brasileira, passados todos esses meses, o que nós temos nesses grupos de prioritários, pessoas com mais de 50 anos, pessoas com comorbidades, pessoas, portanto, com problemas de saúde. O número dessas pessoas, na realidade brasileira, chega a 80 milhões de pessoas. E até o momento, até agora, o mês de maio de 2021, nós estamos apenas alcançando o número, e dramaticamente, dos 40 milhões de pessoas vacinadas. A estimativa para uma minimização da problemática da crise da saúde seria a vacinação em torno de 140 milhões de pessoas. O que significa dizer que, na realidade brasileira, faltam ainda 100 milhões de pessoas para minimizarmos os problemas. Ora, nos Estados Unidos da América do Norte, eles elegeram o presidente Biden, o democrata Biden. E uma das plataformas de campanha de Biden era de que, em 100 dias, ele vacinaria 100 milhões de americanos. Em um pouco mais de 90 dias, em torno de 96 dias, o governo do presidente Biden vacinou 200 milhões de americanos, e não 100, como havia prometido. Aqui nós não conseguimos chegar, ou mal conseguimos chegar, aos 40 milhões de vacinados. Para completar esse nosso quadro da tragédia no âmbito da saúde pública, o presidente Biden, e aí sim, um discurso, uma dicotomia que tem sentido e não é falsa. Falsa é a dicotomia da compra de vacinas por corporações privadas. Verdadeira é a dicotomia entre quebrar as patentes das vacinas ou não. Essa é uma dicotomia verdadeira. E o presidente americano, o presidente Biden, se pronuncia pela quebra das patentes das vacinas para a imunização desses grupos prioritários e por um determinado tempo. E assim atingido o objetivo, as patentes voltariam aos laboratórios. Essa é uma ideia também construída pela Índia e pela África do Sul, levada à Organização Mundial do Comércio. Mas, obviamente, que não chegarão a um consenso e a Inglaterra já se posicionou contrária e, portanto, não haverá a quebra de patentes das vacinas. Mas o que mais estranha na realidade brasileira é que o pai do liberalismo ocidental, presidente Biden, portanto, representante da República Liberal Ocidental, os Estados Unidos da América do Norte, se posiciona a favor. O ministro da Saúde, o ministro Queiroga, que é aqui da Paraíba, vai à CPI, que se desenvolve no Senado, e se posiciona contra a quebra de patentes. Ora, a Índia e a África do Sul foram à OMC, com o argumento da vacinação dos grupos prioritários. Ora, uma quebra de vacina, e essa é uma hipótese, não facilitaria, portanto, e aí sim não teria falsa dicotomia, a compra de vacinas ou o incentivo dos grupos privados em financiar laboratórios para produzirem essa vacina por esse período para um programa nacional de imunização global, já que não haveria mais as patentes de vacina. E o ministro da Saúde, ministro Queiroga, da Paraíba, representante da Paraíba no Ministério da Saúde, vai e se posiciona contra a quebra dessas vacinas. Ora, não há sentido. Há sentido sustentar um argumento, sim, de que por um tempo determinado e para se alcançar a vacinação dos grupos prioritários, haja a quebra da patente das vacinas, e não o contrário. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. E vamos fazer nossa primeira pausa. Depois do intervalo, a gente traz as informações sobre as vagas para credenciamento de docentes no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Ainda tem dicas de português sobre o regionalismo na fala da paraibana Juliette. E ainda um balanço sobre o mais recente levantamento sobre o mosquito Aedes aegypti aqui em Campina Grande. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e já com mais informação para você ouvinte da CBN Campina Grande. Está aberto até o dia 23 desse mês o prazo para credenciamento de professores efetivos para o mestrado nacional profissional em ensino. Os interessados em concorrer a uma vaga devem enviar e-mail para o endereço mnpef.cg@setor.uepb.edu.br. O edital exige o título de doutor reconhecido ou revalidado no Brasil. O candidato tem que pertencer à carreira do magistério da UEPB ou de outras instituições de ensino parceiras em regime de dedicação exclusiva. Apresentar produção comprovada e relevante nos últimos 3 anos, integrar grupo de pesquisa e desenvolver projeto de pesquisa dentro das linhas de pesquisa do mestrado e entre outras exigências. Todos os detalhes dessa seleção você encontra no site da UEPB, o www.uepb.edu.br. A previsão de divulgação do resultado final é de 25 de junho desse ano. A gente fala agora sobre saúde coletiva e não é do coronavírus não, mas um problema que pode causar muitas mortes também. O nosso assunto é o combate ao mosquito Aedes aegypti. É que foi divulgado o último levantamento rápido de infestação por Aedes aegypti aqui em Campina Grande. E tem uma boa notícia: houve redução no nível de infestação. A taxa caiu de 3,5% para 3%. Isso quer dizer que de todos os imóveis vistoriados foram identificados focos do mosquito em 3% das residências. O melhor de tudo é que alguns bairros apresentaram índice zero. Itararé, Aloysio Campos e Catolé não tiveram focos do Aedes aegypti registrados nas casas. Outros bairros tiveram reduções muito significativas. O Velame e o bairro das Cidades caíram de 7,7% para 3,5%. Bodocongó e Serrotão saíram de 5,1% para 3,6%. A Vila Cabral também apresentou foco em apenas 0,8%, o que corresponde a baixo risco de transmissão das doenças provocadas pelo Aedes aegypti. Em contrapartida, 9 bairros permanecem com números considerados altos. De acordo com o Ministério da Saúde, o risco é considerado baixo quando é menor ou igual a 0,9%, médio quando está entre 1% e 3,9% e alto risco quando é maior ou igual a 4%. Com isso, apesar do resultado positivo, a cidade permanece em alerta por estar em médio risco de transmissão. A gerente de vigilância ambiental daqui da cidade, a Rossandra Oliveira, fez o alerta principalmente porque estamos entrando no período chuvoso. Vamos ouvir. Notícia boa, né? Uma queda na infestação do Aedes aegypti em Campina Grande, porém devemos redobrar os cuidados, porque mesmo tendo tido uma queda no índice de infestação, 9 bairros ainda apresentam alto risco no nosso município. E nesse período chuvoso é o momento propício para uma maior proliferação da infestação do Aedes. Então, redobre seus cuidados, observe bem seus quintais, vedem os seus depósitos de água, observe calhas, bicas, observe seu quintal, se tem algum depósito que possa vir a ser um criadouro de Aedes. Faça um verdadeiro faxinaço no seu quintal. Não coloque lixo em locais, em terrenos baldios. Nós temos em Campina Grande uma coleta de lixo muito regular, coleta de lixo muito bem feita. Então, isso não justifica a gente estar colocando lixo em terrenos baldios, né? Faça a sua parte, que a Secretaria de Saúde e o município de Campina Grande ela vem sempre fazendo. Nós temos 2 carros fumacê que nós temos à disposição do município de Campina Grande para intervir no momento que a situação estiver necessitando da ação desses carros que sejam colocados em ação. Então, o município tem feito a sua parte, a vigilância tem feito a sua parte. Nós estamos fazendo o nosso trabalho no dia a dia. Estamos vivenciando um momento atípico,
onde nós estamos trabalhando ainda apenas o peridomicílio. Precisamos e muito da sua ajuda e do seu auxílio. A você, morador, que é das peças fundamentais nesse combate e controle do Aedes aegypti. É preciso que cada um faça a sua parte nessa luta. E mudamos de assunto para falar sobre expressões bem arretadas que muitas vezes só nós que somos nordestinos entendemos de primeira. É um vocabulário bem nosso mesmo e que encantou o Brasil no último reality show. É do quadro Português Sem Segredos com o professor Denis Medeiros. Vamos ouvir. Português Sem Segredos. O regionalismo é uma variação linguística ligada ao vocabulário que consiste na criação e no uso de palavras ou expressões típicas de determinada região. Então vamos relembrar algumas destas e comentar o significado? Quem assistiu ao programa deve ter visto uma das principais que Juliette falou logo no início, que foi "Eita mulinga", que vai depender do contexto, mas que naquele momento foi como se fosse um "eita danado", "eita lascou", porque ela tinha feito algo que não era tão agradável para os outros. E como é importante a gente reconhecer esse contexto, não é? A intenção e até a entonação da pessoa. Porque quando ela diz "tu não vale nada", ela não está querendo dizer que a pessoa não presta, mas ela está querendo trazer aquela ideia de "tu és um danado mesmo". Quando ela diz "bem pouquinho" ou "somente", ela está querendo dizer justamente o contrário, não é que é pouco. Então, tu gosta de São João de Campina? Gosto bem pouquinho. Ou quantos dias tem mesmo São João de Campina? 30 dias, o maior São João do mundo. E aí a pessoa fala, somente. Tem também o arengá, aquela pessoa que arenga, que gosta de confusão, de briga besta. Tem o talarico e fura-olho, que é aquela pessoa que olha justamente para onde não deveria olhar, que é para a pessoa que você já está interessado. Tem as interjeições oxe e oxente, que é de espanto, né? Muito típica da gente. Tem o famoso vice, que isso aí muita gente fala, que é também uma confirmação. Ouviu, viu o que eu falei? Tem aquela pessoa que gosta de mangar, de ficar mangando dos outros, rindo dos outros, tirando onda. Tem aquele que aperreia o juízo, e aperrear o juízo pode ser duas possibilidades. Pode ser o que aperreia brincando demais, ou pode ser também aquela pessoa que me estressa profundamente. Dar uma voadora pode ser quando a pessoa chega jogando um monte de verdade para você, na sua cara, ou quando aquela pessoa chega super estressada, super arrogante e já vai falando um monte de coisa para você. Então já chegou na voadora. Tem gente que gosta de um moído, né? E um moído pode ser uma fofoca, pode ser ficar muito tempo naquela mesma conversa, que dá vontade de a gente dizer, encurta a conversa. Tem gente que quando fica triste, fica num cantinho, fica o quê? Amuado. Tem gente que fica assanhado, quando bebe um pouquinho vai para uma festa. Tem gente que gosta de bulir nas coisas dos outros, que não é o certo. Tem gente que gosta de bulir com os outros, de ficar aperreando, de ficar tirando onda. E tem gente também que gosta de tapear, gosta de enganar as pessoas. A gente conhece alguém também que gostava de gazear a aula, que gostava de fugir daquela aula de matemática ou de outra disciplina, aquele amigo carrego, né? Aquele amigo danado. E aí, como diz na internet, se você não conhece um amigo assim, talvez seja você o amigo. São muitas palavras, expressões que, claro, a gente não vai utilizar num contexto formal, a gente não vai utilizar numa prova, no concurso, mas que faz com que a gente se reconheça, com que a gente se identifique e com que a gente se una. Então, isso é muito bacana e que a gente tenha orgulho realmente das nossas raízes, do nosso Nordeste, da nossa Paraíba, da nossa cidade, da Rainha da Borborema, de Campina Grande, assim como Juliette tem e tem levado Brasil afora essa identidade que nos pertence, que é muito nossa e que a gente não perca, onde quer que estejamos. Beleza, pessoal? Um abraço, bom fim de semana e vamos embora! Obrigada, professor Denis, e até o próximo Português Sem Segredos. E antes de chamar o intervalo, tem mais uma informação importante aqui no nosso programa. É que está aberto o edital de seleção para o processo de admissão por transferência voluntária de campus para o semestre 2021.1. Os interessados têm até o dia 24 deste mês para se inscrever através do site da UEPB
na aba da Comissão Permanente de Concursos, no link cpcom.uepb.edu.br/forms. São centenas de vagas para diferentes períodos de todos os cursos da Universidade Estadual da Paraíba. Para conseguir se transferir de campus, os estudantes que se inscreverem no processo serão submetidos a uma prova de produção textual. O resultado deve ser divulgado no dia 25 de junho. Agora sim, vamos de intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre disciplinas práticas em tempos de pandemia na UEPB. E ainda, a Coordenadoria de Relações Internacionais quer saber dos professores sobre o interesse por intercâmbio. Voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta. Agora eu tenho uma dica muito bacana para todas as pessoas que desejam uma sociedade livre da intolerância. A gente tem assistido a muitos casos de intolerância que levam ao limite do desrespeito contra a honra e até a vida das pessoas. E é super necessário discutir este tema. Por isso, nos próximos dias 19, 20 e 21 de maio, vai acontecer o primeiro ciclo de palestras A Filosofia em Combate à Intolerância. A atividade é promovida pelo Núcleo de Estudos em Filosofia da Religião do Centro Acadêmico e do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual da Paraíba. O evento será realizado de forma online, com transmissão pelo canal Rede UEPB no YouTube. O objetivo do ciclo de palestras é justamente proporcionar à comunidade acadêmica reflexões sobre os motivos que tornam a intolerância uma ameaça ao diálogo e à democracia. A atividade marca o encerramento do semestre letivo do curso. No dia 19, a programação começa às 7 horas da noite. No dia 20, será às 4 horas da tarde e no dia 21, às 7 horas da noite. O evento é gratuito e não tem a necessidade de inscrição prévia. E a Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB está com um questionário aberto para professores da instituição para saber sobre o interesse dos profissionais quando o assunto é intercâmbio virtual. Quem explica para a gente o objetivo dessa iniciativa é o coordenador da CORE, Cláudio Lucena. Escuta aí. É uma ótima oportunidade para a gente falar sobre esse questionário, onde a gente está coletando intenções em relação aos colegas que querem desenvolver trabalhos de intercâmbio, né, nessa nova modalidade que é a que a gente pode no momento. Talvez a área de internacionalização das universidades tenha sido uma das que foi mais atingida por esse momento de pandemia, porque as viagens, deslocamentos físicos, né, estão ainda suspensos, já estão suspensos há mais de um ano e não voltarão ao normal nem tão cedo. Acho que nem quando a gente retomar as atividades normais, os intercâmbios voltarão às suas atividades normais. Acho que a retomada é muito mais lenta porque os protocolos de segurança acabam sendo diferentes de país para país, então a gente não tem como estimar quando é que o intercâmbio normal vai ser retomado. O que acontece é que hoje nós temos várias associações internacionais que já começaram a se dedicar exclusivamente a isso, a entender como as universidades vão se organizar, né, e como os professores e os pesquisadores vão cooperar para que as atividades de internacionalização continuem acontecendo remota. Então, a ideia do questionário, gente, é a gente primeiro identificar quem na UEPB já está, quais são os professores que já estão envolvidos em iniciativas de internacionalização remota, quais são os professores que ainda não estão e que querem fazer. Quando essa resposta não chegar ao final desse prazo do questionário, a CORE trabalha esses dados e aí a gente vai atuar como um elo de ligação. Nós vamos buscar em outras instituições com as quais a gente tem convênio ou dessas associações que tratam exatamente desse novo fenômeno, tem até um nome, um termo para isso, em inglês chama-se Collaborative Online International Learning, que é aprendizado online internacional colaborativo. O papel da CORE é o de elo. Esses são os nossos professores que fazem ou que têm interesse, onde estão professores que têm interesses similares no restante do mundo. Vai fazer essa prospecção, a aproximação, tentar fazer inclusive propostas de como a gente vai fazer essas atividades. Vamos fazer o quê? É um seminário, é um webinar, é uma semana de aula juntos, é um estágio inteiro, é um projeto comum? Vamos apresentar algumas propostas
e tentar servir de acelerador, né, de catalisador. A ideia da gente é que se isso funcionar e começar se essa roda começar a girar, o professor e os próprios alunos jamais vão ter a mesma visão de educação, né, e de ensino superior fora dessa perspectiva. Uma vez que a gente consegue se a gente conseguir tirar proveito dessas experiências, isso vai estar incorporado definitivamente no dia a dia, e aí a gente vai começar a internacionalizar, economizando investimento, deixando aquela viagem, né, presencial para um ou outro momento onde o orçamento exista, né, que seja viável, e começa a incorporar a internacionalização, melhorar inclusive os índices de internacionalização da UEPB, que é muito importante para a gente. E o prazo para responder o questionário sobre intercâmbio virtual de professores da UEPB é até o dia 30 de maio. O link para as questões você encontra no site da UEPB, o uepb.edu.br. E assim como os eventos científicos e intercâmbios estão sendo feitos online, as aulas da Universidade Estadual da Paraíba também seguem na modalidade remota. As disciplinas teóricas são ministradas através de plataformas como o Google Classroom, e aqueles componentes que exigem atividades práticas, como estágios e laboratórios, por exemplo. Como é que está essa situação na UEPB e o que dizem os estudantes que aguardam para as cadeiras práticas para finalizar o curso? A reportagem é de Joyce Montenegro. Vamos ouvir. Que a pandemia afetou várias áreas das nossas vidas é fato, e com a parte acadêmica não foi diferente. Assim como tudo à nossa volta, tivemos a necessidade de buscar formas de se reinventar para dar continuidade à vida. Com a demora na vacinação e todos os protocolos de segurança, foi difícil pensar em não adiar um sonho. Tentar adaptar o que estava ao nosso alcance foi preciso para que fosse possível avançar e não retroceder. Dessa forma aconteceu com as universidades. Diante de um período onde a maior necessidade é o distanciamento social, os encontros passaram a ser de forma remota. As disciplinas teóricas foram as mais fáceis de seguir remotamente. Mas e quanto às aulas práticas, em especial dos estudantes dos cursos da área de saúde, por exemplo? Como fica a formação acadêmica do futuro profissional sem a parte prática? A aluna do 6º período de fisioterapia pela UEPB, Helena Marques, sentiu o impacto da falta das aulas práticas. Isso foi bastante impactante, não só em relação ao meu eu profissional, mas também ao quesito emocional, né? Porque quando a gente entra no curso, principalmente da área da saúde, a gente já fica imaginando como vai ser quando a gente estiver iniciando os contatos com os pacientes. E esse impacto foi um dos impactos mais marcantes para mim. A estudante ainda compartilha a insegurança sobre o futuro enquanto profissional da área da saúde. É bastante inseguro e incerto, porque é necessário que a gente consiga ligar a teoria com a prática. Infelizmente, a gente não está tendo isso devido ao momento de pandemia. Mas aí sempre fica essa lacuna, né? Como é que eu vou exercer essa técnica? Como é que eu vou exercer essa conduta se eu não estou tendo contato com o paciente, se eu não sei o jeito certo de manejar? E isso a gente só aprende na prática. Então, está sendo bastante difícil em relação a isso. Mesmo diante das inseguranças e dificuldades, a futura fisioterapeuta não desistiu das disciplinas e aguarda o retorno das aulas práticas. Eu estou pagando todas as disciplinas que eu deveria pagar nesse período, agora só vendo a teoria e esperando para no momento futuro, quando retornar às práticas, a gente interligar e entender de fato como manejar o paciente. Na graduação, um dos passos mais importantes são as oportunidades que surgem durante o curso. Porém, na pandemia, com a falta de experiência nas aulas práticas e na vivência dentro da sala de aula, essas oportunidades se tornaram motivos de preocupação em relação ao desempenho do aluno. E esses impactos não foram causados apenas para os alunos da área da saúde. A estudante Raíssa Mota, graduanda do 4º período do curso de jornalismo, conta como se sente em relação às oportunidades de atuação na área da comunicação nesses tempos de pandemia. Como futura profissional da área de comunicação, eu fiquei, de certo modo, com receio, né? Por exemplo, das oportunidades que podem surgir e do tempo que eu não pude desfrutar realmente no laboratório, com aulas práticas, com a supervisão mais geral de um professor ali presente. E quem estuda noturno ou diurno, enfim, e que trabalha também, tem essa outra dificuldade, né, de tentar remanejar tudo, tentar
conseguir dar conta de tudo. Então, me sinto insegura sim, porque se eu receber alguma experiência de estágio, por exemplo, com certeza eu não vou ter aquela base, né? Eu não vou ter aquela bagagem que eu teria se eu tivesse pago essa cadeira agora de forma presencial. Todas as atividades presenciais em todos os campos da UEPB foram suspensas desde o mês de março de 2020. Depois de regulamentação do Conselho Universitário, o período letivo surgiu com aulas remotas, garantindo o distanciamento social e a segurança sanitária da comunidade acadêmica. No campus de Araruna, por exemplo, algumas disciplinas práticas do curso de odontologia foram adaptadas para a modalidade remota, como explica o pró-reitor de graduação Eli Brandão. Alguns componentes, o ano passado, alguns cursos que tinham pendência de componentes práticos, conseguiram concluir o curso sem realizar efetivamente as práticas, porque fizeram adaptações dos componentes práticos para serem realizados de forma remota. O curso de Araruna, por exemplo, ele como o último período deles, eles fazem muito trabalho clínico, de estágio, e o último ano é de estudo de caso, de uma espécie de... Então, eles pegaram esses casos, o professor fazia o procedimento, gravava isso, né? E os estudantes iam fazendo análise de caso. O professor fala sobre o posicionamento e as medidas que devem ser tomadas para retomar as atividades práticas nos 8 campos da UEPB e afirma que os alunos que estão com pendências em disciplinas práticas não serão prejudicados. A gente tem agora o protocolo de retomada das atividades presenciais, ele está pronto, está publicado já no site da UEPB, na CIAST, né? E ele prevê as etapas, quando é que cada etapa pode começar. O start de cada uma dessas etapas é autorização legal. Então, havendo agora, por exemplo, o governo autorizou os concluintes, né? Se a pandemia for sendo controlada no estado e houver autorização das práticas para além dos que são os concluintes, então praticamente todas as unidades da UEPB já estão preparadas. Precisamos de autorização e precisamos que a pandemia seja controlada. Um dos planos, que isso vai ter que ser levado ao conselho da universidade, mas a Prograde tem desde o ano passado apontado um plano que, para a gente retornar às atividades presenciais e botar todas as atividades pendentes em dias, a gente teria que manter todas as atividades teóricas de forma remota ainda e voltar apenas atividades presenciais para poder concentrar e fazer intensivamente e compactamente essas atividades para ir colocando em dias as atividades práticas e a gente igualar lá na frente, né, atividades práticas com as teóricas. No fim do mês de abril, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou a proposta que estabelece o retorno gradual das atividades práticas de forma presencial para os concluintes dos períodos 2020.2, 2021.1, 2021.2. Vale destacar que o retorno não é obrigatório e o documento prevê a flexibilização do ensino e deve priorizar as disciplinas práticas dos cursos da área de saúde. Joyce Montenegro, para o CBN Universidade. Obrigada, Joyce. E como ouvimos na fala do pró-reitor de graduação, Eli Brandão, a UEPB está se movimentando para dar andamento também às disciplinas práticas para concluintes, principalmente aqueles de cursos das áreas de saúde. E vamos para nosso último intervalo. Na volta, a gente fala sobre mais oportunidades de pós-graduação pela UEPB. Ainda tem o trabalho de digitalização do acervo do Fórum Afonso Campos. E no Dia do Assistente Social, uma reportagem fala sobre esse profissional. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Estamos de volta e tem informação legal chegando para quem está pensando em fazer uma pós-graduação na área de História. A coordenação do programa de pós em História Local, Sociedade, Educação e Cultura da UEPB publicou o edital com 20 vagas para nova turma de especialização. O processo seletivo oferece ainda 5 vagas para alunos ouvintes que podem se tornar alunos regulares caso haja desistência. As inscrições começam no dia 24 de maio e vão até o dia 4 de junho. Para se inscrever, os candidatos devem encaminhar a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada e a documentação exigida no edital para o e-mail seehl.seduc@setor.uepb.edu.br. Os documentos necessários são cópia digital do diploma de graduação devidamente registrado, currículo vitae com os documentos comprobatórios, cópia digital do documento de identidade, do CPF e do título de eleitor, cópia do comprovante da última votação e comprovante de quitação com o serviço militar para homens. A primeira etapa do processo seletivo consiste na apresentação do projeto de pesquisa, enquanto a segunda fase, em caráter classificatória, consiste na análise curricular. A divulgação do resultado final deve ser no dia 15 de julho. O período de matrícula para os aprovados será entre os dias 19 e 23 do mesmo mês. E como é possível ter acesso ao edital? É só pesquisar pela pós-graduação de História Local, Sociedade, Educação e Cultura no site uepb.edu.br. E o Núcleo de Extensão em História Local da UEPB recebeu o acervo de inventários do Fórum Afonso Campos para o processo de digitalização. São 45 caixas com documentos de 1765 até 1860 que devem passar pelo processo de higienização, digitalização e reacondicionamento para manter preservado o material. Nossa produção conversou com a professora Luíra Freire, que coordena o núcleo, e ela falou sobre essa iniciativa. Escuta aí. A recepção do acervo de inventários seculares da Terceira Vara Civil da Comarca de Campina Grande foi a realização de parte do esforço que o Núcleo de Pesquisa e Extensão em História Local tem empreendido junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Há 4 anos, as equipes do NUPEL em trabalho extensionista têm digitalizado esses acervos pelos fóruns da Paraíba com autorização dos juízes locais. Já digitalizamos os acervos de Pombal, de Alagoa Nova e parte do acervo de Areia. São inúmeros os convites para a realização desse trabalho em prol da preservação dos acervos do Judiciário paraibano. Contudo, receber em comodato acervo de tamanha relevância para a pesquisa histórica configura um momento especial na atuação do NUPEL da UEPB. Graças à ação propositiva do juiz Edailton Medeiros e do professor Eliton Macedo, a quem aproveitamos para agradecer, a direção do Fórum Afonso Campos aqueceu em transferir, mesmo que temporariamente, para o núcleo, o acervo de inventários findos, onde será higienizado e digitalizado. No espólio consignado, contamos com alguns processos do século XVIII, embora alguns em péssimo estado de conservação, diga-se de passagem, além de processos dos anos de 1820 a 1860. As informações contidas nesses processos permitem reconfigurar a compreensão da vida privada na cidade de Campina Grande e em seu entorno durante o Império Brasileiro. É preciso destacar que alguns inventários são de pessoas falecidas em outras localidades vinculadas à comarca de Campina Grande. Trata-se também de um momento especial para os historiadores, entre outros pesquisadores interessados, pois terão acesso facilitado a este corpus documental que abrirá novos olhares sobre a história da família, dos espólios, dos modos de viver e de morar, das riquezas e da pobreza local, do uso do braço escravizado, do lugar e atuação social das mulheres, dos filhos naturais, entre tantos outros recortes temáticos. Eu destaco também o compromisso da reitoria da UEPB nessa luta de preservação dos acervos e na formação de uma
um arquivo, mesmo que incomodato, de outros corpos documentais da mesma natureza em prol da pesquisa histórica. A gente fala agora sobre o Dia do Assistente Social, celebrado neste dia 15 de maio. Você sabe o que faz e a importância desse profissional? Confere aí na reportagem do Pedro Albuquerque. 15 de maio de 1962 poderia ter sido mais um dia comum, mas na verdade foi uma data histórica. Finalmente, a regulamentação no Brasil da profissão de assistente social, um importante ofício que luta pela efetivação dos direitos humanos a todas as pessoas, principalmente as que vivem num contexto de vulnerabilidade social. Na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, o curso de serviço social existe há bastante tempo e a atual coordenadora Bárbara Figueiredo conta um pouco da importância da formação na instituição com pesquisa e extensão. O curso de serviço social da UEPB tem uma tradição importante do ponto de vista tanto da nossa universidade como do serviço social na Paraíba e no Brasil. Então, nós temos uma história, né, de grande contribuição e temos hoje um curso com muita qualidade dentro das circunstâncias possíveis, obviamente, né, porque a gente sabe que as universidades públicas, de maneira geral, passam por bastante dificuldades e a nossa universidade não é diferente, mas ainda assim nós contamos com um corpo docente extremamente comprometido com a formação dos assistentes sociais, com os nossos discentes. Então, nós investimos e nos dedicamos o máximo possível à criação de projetos de pesquisa, ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão nas áreas em que nós atuamos e que nós estudamos, né, como as políticas sociais, o próprio trabalho do assistente social, as desigualdades sociais, as opressões, os preconceitos, o machismo, o racismo. Então, são temas sobre os quais a gente se debruça do ponto de vista da pesquisa e da extensão. E, de maneira geral, no funcionamento do curso, nós temos um comprometimento coletivo, né, com aquele profissional que nós queremos formar, que é um profissional comprometido com a superação, com o enfrentamento das desigualdades, comprometido com o seu público usuário e, sobretudo, com os direitos sociais, com a defesa dos direitos sociais e das políticas sociais tão frágeis e tão prejudicadas no nosso país há tanto tempo. E a nossa profissão ela tem muita importância nesse sentido, né, de defender, de ter como parâmetro, como norte, a defesa dos direitos sociais para a classe trabalhadora, seja no planejamento, na execução ou na avaliação das políticas sociais. De acordo com dados do Conselho Federal de Serviço Social, atualmente no Brasil existem 200 mil assistentes sociais, dos quais mais de 5 mil estão no estado da Paraíba. A jovem Nathalie é estudante do 7º período de serviço social na UEPB e relata a nossa reportagem a importância da formação do curso na sua vida. A formação de serviço social, ela vem permitindo que a minha avaliação sobre o que ocorre ao meu redor, num país de desigualdades tão acirradas, seja uma percepção ampla e que preze por um posicionamento para além de estigmas, para além de preconceitos, para além de um senso comum sobre tais realidades. Combater as desigualdades são inúmeros desafios diários para os assistentes sociais, que muitas vezes encontram condições precárias nos seus trabalhos. A Oxfam, em 2018, revelou o Brasil ocupando o 9º lugar no ranking global de desigualdade de renda, algo que chama bastante a atenção. Quando a gente pensa os desafios colocados à profissão no Brasil, eu acho que a gente pode pensar em duas vertentes diferentes. Assim, uma é com aquilo que a gente de fato trabalha, né? Então a gente vive um momento de acirramento, de aprofundamento das desigualdades sociais. A gente tem acompanhado, né, o aumento do desemprego, da fome, da pobreza no nosso país. E isso se coloca certamente como um desafio não só prático, mas teórico e ético também, de enfrentar esse fenômeno colocado no nosso país. E também do ponto de vista do assistente social enquanto trabalhador, né? Porque a gente tem vivido há anos no nosso país o sucateamento das políticas sociais, e isso acaba por afetar diretamente
a força de trabalho que executa, avalia, né, e gera essas políticas sociais. Então, o assistente social hoje ele lida com esses dois desafios, né? Por um lado, o aprofundamento da matéria do seu trabalho, da finalidade do seu trabalho, né, tem sido cada vez mais requisitado, demandado e ao mesmo tempo, né, a gente vê que as políticas sociais não conseguem acompanhar o crescimento da demanda. E isso certamente se coloca como um problema para nós que trabalhamos diretamente com esse público. Se você ficou interessado pela profissão de assistente social e quer saber muito mais informações, acesse o site do Conselho Federal de Serviço Social, www.cfess.org.br. Pedro Albuquerque para o CBN Universidade. Obrigada, Pedro. E nós que fazemos o CBN Universidade, parabenizamos todos os profissionais da assistência social, que têm um papel fundamental, principalmente em momentos de crise, como o que vivenciamos nessa pandemia. E chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. Sábado que vem, a gente está de volta com mais informação para você, ouvinte da CBN Campina Grande. A apresentação ficou por minha conta, Natasha Leone. A edição e finalização é de Isis Coelho e Apolo Ricardi, com direção de Hipólito Luceno. E o nosso programa, você já sabe, é fruto da parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. Um ótimo final de semana para todos vocês. Até semana que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.